Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o parapsiquismo, como nós mediamos a energia com outros planos e o que significa nós termos algumas capacidades anímico-mediúnicas mais desenvolvidas e o que isso implica em nossa missão e nosso desígnio encarnacional aqui na Terra. Então, para que a gente possa começar, a gente precisa entender uma coisa. Todos nós temos sensibilidade mediúnica em maior ou em menor grau. Isso significa que todos nós somos afetados por energias e consciências de outros planos, todavia, sem plena consciência disso. Então, o desenvolvimento psíquico-mediúnico simplesmente significa ampliar nossa percepção dessa dinâmica energética. Todos nós trocamos energias entre outros planos, somos influenciados por outras consciências, por energias, mas aquele que desenvolveu o seu parapsiquismo, ele desenvolve um grau de autopercepção, de percepção energética, dessa dinâmica e dessa troca de informações entre outras dimensões. E aí cada um pode vir a perguntar, o que são essas outras dimensões? A gente precisa entender, para falar de dimensões, que o nosso universo é um sistema extremamente complexo. O nosso universo abarca a existência de múltiplas dimensões e de múltiplas realidades paralelas. É a multidimensão e o multiverso. Para que a gente comece a entender de maneira bem superficial o que seriam outras dimensões, a gente precisa entender que o que a gente chama de plano astral denso, umbral, astral superior, simplesmente são vibrações do elétron na última camada do átomo diferentes. Ou seja, quando a matéria vibra em 1/8 de frequência acima, ela entra em outro plano dimensional. E é por essa exata razão que o plano astral e as descrições do plano astral são muito similares à realidade física, onde se constata prédios, ainda se existe em algum nível de consciência das almas desencarnadas a necessidade de alimento, de descanso, porque ainda é uma realidade muito próxima. Apenas 1/8 de frequência acima se encontra esse plano astral. Então, quando a gente compreende isso, a gente entende que existem diversas dimensões astrais que são planos de existência em diferentes vibrações. E sermos mediadores de energia significa que nós temos a capacidade de interagir com esses outros planos, de trocar informações e energias com essas outras dimensões. Então, essa lei da vibração da matéria, ela vai aproximadamente até o que a gente chama de a nova faixa vibratória, a 9ª dimensão. Depois disso, a gente entra em planos cósmicos, onde apenas existe energia e consciência, não existe mais matéria. E é muito difícil a gente conceituar como é a estrutura das redes neurais e das supraconsciências que atuam além da 9ª dimensão nos planos cósmicos, além dos planos materiais. Mas quando a gente fala de plano astral, de umbral, a gente está falando de corpos, a gente está falando de estrutura, de matéria, de átomo, de elétron, porém com conformações um pouco diferentes, com a flexibilidade da linha temporal, com a flexibilidade vibratória um pouco diferente. A dimensão que nós estamos realmente é muito densa. Essa matéria limita e muito a nossa consciência. Todavia, quando a gente entende que todos somos capazes de mediar informações, energia com esses outros planos, a gente começa a ter um pouquinho mais de percepção de como o nosso exterior tem nos afetado e abrir a possibilidade, abrir a lucidez para entender se, muitas vezes, os meus pensamentos e sentimentos não estão sendo influenciados por outros planos e por outras consciências. E que influência é essa? Se é uma influência que me leva à ascensão ou que me leva a uma densificação. Então a gente precisa estar entendendo. Mediamos energia com outros planos, somos afetados por eles, mas precisamos desenvolver a percepção dessa dinâmica energética. E isso que é o desenvolvimento mediúnico. É eu perceber como essas energias me afetam e eu ter domínio e controle para barrar essa influência quando ela é densa ou para assimilar e interiorizar quando vem de uma hierarquia espiritual que tenta me guiar para o meu propósito encarnacional aqui na Terra. Quando nós somos médiuns ostensivos, a gente precisa ter uma reflexão.
Médiuns ostensivos, que significa uma mediunidade que chega até a impactar o meu dia a dia, que me cobra uma postura e um vínculo espiritual, significa que nessa vida eu, pela força do meu livre-arbítrio, fiz um contrato de atuar, pondo em movimento, em ação, os meus dons mediúnicos, que são dons divinos, postos pela hierarquia, para que eu possa levar luz e cura para outras pessoas. Mas você que me assiste, você acha que a pessoa que vem com esse dom ostensivo, que vê espíritos, que tem clarividência, clareaudiência, que incorpora, que sente muito forte essas energias, vocês acham que eles interpretam isso como um dom divino? Nós interpretamos isso como um dom divino e que eu preciso focar minha vida em um propósito espiritual? Ou as pessoas reclamam, veem isso às vezes como um fardo? É muito difícil a gente ter essa maturidade de entender que muitas vezes essa mediunidade se manifesta como uma última chance para a minha consciência. Que muitas vezes eu estou há séculos, às vezes até milênios, em desarmonia, como algoz, em encarnações muito difíceis, levando dor e sofrimento. E que a hierarquia espiritual lhe propicia uma última chance. Uma chance de você não se desconectar da espiritualidade. Afinal de contas, a espiritualidade é uma realidade fortíssima para você, porque você é um médium ostensivo. E você, ao chegar aqui, nega essa última chance, busca fechar a mediunidade e se perde nas coisas do mundo. Então, as pessoas que possuem algum dom mediúnico, elas compreendam que esse dom precisa ser posto em movimento. Você não precisa colocar esse dom dentro de um centro espírita, na Umbanda, no Candomblé, em alguma sociedade. Você pode fazer isso à sua maneira. Se você quer ser um terapeuta de luz, um curador, se você quer fazer reiki, você só precisa movimentar a energia de cura no planeta. Se você não quer, no momento, se vincular a um trabalho espiritual, você pode começar a fazer meditações, começar a emanar energias para os mentores, emanar luz, começar a fazer trabalhos energéticos, e nós vamos mostrar aqui no canal algumas práticas energéticas para vocês irem refinando essa sensibilidade psíquica e mediúnica, para irem harmonizando o vosso campo energético. Nós vamos abordar vários vídeos, fazer meditações. Então, isso precisa ser posto em movimento. Energia parada, estagna e gera doenças físicas, que podem ser psicológicas ou até doenças no corpo físico, porque médiuns possuem muita energia vital, o dito ectoplasma, que é essa energia vital que permeia tudo. Porque quanto mais ectoplasma, mais força eu tenho para curar, mais força eu tenho para cocriar, para afastar forças negativas. Então o médium ele vem como uma grande bateria. E se essa energia não é posta em movimento, ela vai gerar desordens no meu corpo físico, gerando manifestações de doença, sejam elas a nível físico ou psíquico. E é por essa razão, por conta desse excesso de energia, que muitas vezes os mentores espirituais de médiuns ostensivos permitem que ele passe por um quadro obsessor muito forte, porque o quadro obsessor vai vampirizar essa energia. Então, por mais que ele se sinta mal, com muitos problemas emocionais, que tudo na vida dele esteja dando errado, ele esteja com uma carga muito grande, essa energia não vai gerar uma doença física. E através desse quadro obsessor, ele vai buscar ajuda em um centro, em uma doutrina, em algum lugar, ele vai buscar ajuda espiritual. E muitas vezes, através dessa ajuda espiritual, ele encontra o despertar de consciência. Então, muitas vezes, nós temos que ser gratos ao quadro obsessor, porque é ele que movimenta a nossa vida como médiuns e nos faz buscar ajuda espiritual. E nesse processo da busca da minha cura, da cura da alma, do meu resgate, eu às vezes empreendo o resgate da minha consciência. E eu começo a me desenvolver como um trabalhador a serviço do despertar da humanidade. Então, quando a gente fala de mediadores de energia, a gente precisa entender que médiuns ostensivos precisam levar com muita seriedade esse dom, precisam refiná-lo. Afinal de contas, se ele não põe em fluxo esse dom, todos os outros aspectos da sua vida vão ficar paralisados, porque a vida é um equilíbrio. Então, os relacionamentos, a prosperidade, o trabalho terreno, ele também se desarmoniza em virtude de eu não estar equilibrando matéria com espírito. Esse é o grande desafio da experiência encarnacional na Terra.
o equilíbrio da matéria e do espírito. Então, essa mediunidade pode se manifestar através de muitas formas. Eu posso ser um médium clarividente, ou seja, eu consigo enxergar outras dimensões. E a depender da conformação do meu chakra frontal, eu vou ser capaz de enxergar mais mentores ou mais espíritos em sofrimento. Isso vai dizer o que é que eu vou atuar, se eu vou atuar em resgates, se eu vou atuar na canalização. Se eu sou clareaudiente, eu escuto informações de outros planos. Se eu sou psicógrafo, eu consigo transcodificar informações para o papel e levar mensagens, livros, histórias, contos que promovam o despertar para as pessoas. Mas percebam que tudo isso é uma grande responsabilidade. Porque no momento em que eu trabalho com a cura de outras consciências, como um médium de cura, como um médium de incorporação, com um preto velho atendendo uma pessoa, com um guardião, um exu, com um caboclo, ou com um médico espiritual fazendo cirurgias espirituais, eu preciso de muita responsabilidade com a minha energia, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Eu preciso ser capaz de filtrar e ter lucidez e discernimento para avaliar o conteúdo da mensagem que eu vou transmitir, que está sendo transmitido por consulente. Médium nenhum não é responsável por aquilo que ele transmite. Porque se ele está em uma vibração harmônica, nenhum espírito negativo será capaz de influenciá-lo para passar uma mensagem incorreta, para atacar um consulente, para gerar um quadro obsessor, para passar uma informação que seja contra o despertar da humanidade, com hologramas de fanatismo religioso, que no meio de uma mensagem bonita estejam inseridos interesses escusos, porque um médium treinado, um médium disciplinado, consegue discernir aquilo que ele está transmitindo, porque ele é responsável por tudo aquilo que passa por ele como canal mediúnico, porque ele é responsável pela sua energia, porque ele é senhor dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, a gente falou dos médiuns ostensivos e falamos dos tipos de desenvolvimento psíquico mediúnico. E por último, aqueles que não sentem tão fortemente as energias dos outros planos, eles podem sim desenvolver os seus dons parapsíquicos através de práticas e principalmente do domínio das emoções. A hierarquia espiritual, quando ela quer abrir um dom mediúnico, a primeira coisa que vai ser avaliada em cada um é o seu cardíaco, é o seu coração, é o seu domínio emocional. Porque trocar informações com os outros planos, caso a pessoa não tenha um grande equilíbrio emocional, ela vai entrar em um grau de desarmonia muito grande. Então, a primeira coisa, quando cada um de nós deseja empreender uma caminhada espiritual, precisa, primeiro, estar comprometido com o serviço à luz, à humanidade, com o seu despertar de consciência e principalmente empenhado em seu crescimento interno e no equilíbrio das suas emoções. Então, quando a hierarquia percebe que uma pessoa está envolvida com o trabalho, ela está disciplinada, ela tem uma confiabilidade muito alta, ou seja, tudo que a hierarquia pede, a pessoa cumpre, ela disciplina os sentimentos, ela tem uma postura forte de fé, de disciplina, de resiliência perante a vida, a hierarquia pode abrir dons psíquicos mediúnicos, anímicos mediúnicos nesse trabalhador. Mas isso vai depender do seu coração e do seu comprometimento com essa transição planetária e com seus trabalhos espirituais. Tudo é possível para a hierarquia espiritual. O que vai depender é do estágio evolutivo, da missão de cada um e principalmente do controle que nós temos dos nossos pensamentos e principalmente dos nossos sentimentos quando se trata de mediunidade. É muito comum que vários trabalhadores, quando buscam um trabalho espiritual, começam a atuar em um centro, em um processo de resgate, em trabalhos espirituais, em trabalhos terapêuticos, a mediunidade se abra. Por quê? Porque era uma capacidade latente que precisava apenas do impulso, de um movimento por parte do trabalhador. E quando ele começa a empreender o seu crescimento interno, o seu domínio emocional, a sua cura, essas capacidades latentes se abrem. Então nós só vamos descobrir realmente quais são os nossos dons e capacidades quando a gente dá o primeiro passo e inicia a nossa caminhada rumo à nossa luz, rumo à nossa fonte de consciência e principalmente alinhando o nosso propósito encarnacional com o propósito da nossa essência superior. Nós esperamos que esse vídeo possa ter contribuído com o estudo, provocado reflexões para cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.